na linha L, está dito: a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Descumprida a súmula vinculante, cabe reclamação. Fundamento: artigo 102, inciso 1ª, linha L. Mas não é só esse fundamento. E esse fundamento pode ser usado também para descumprimento de decisão de ADIM, ADCOM, ADPF. Ok? Súmula vinculante, especificamente no artigo 103A, diz assim, no parágrafo 3º do artigo 103A: do ato administrativo ou da decisão que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação de súmula conforme o caso. Então nós temos fundamentos constitucionais que dizem: descumprida uma súmula vinculante, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos enfrentar a próxima pergunta? Professor, o magistrado tem inamovibilidade? Sim, meus caros, o magistrado tem inamovibilidade, sim. É importante saber que a inamovibilidade diz respeito ao magistrado ter uma garantia de permanecer no local onde ele atua. Ok? Então, a inamovibilidade é uma garantia atribuída ao magistrado de permanecer na comarca ou na seção judiciária onde ele atua. Agora, essa inamovibilidade, entenda, os magistrados são inamovíveis. Essa inamovibilidade tem exceção? Sim. O magistrado poderá ser removido contra a vontade? Sim. Se contra ele houver o quê? Interesse público manifestado pela presença dele, que pode ser nociva para o judiciário, a própria jurisdição. Interesse público e maioria absoluta, presta atenção, do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. A emenda constitucional 45 alterou, porque antigamente era necessário interesse público e 2/3 do tribunal. Agora não. Interesse público e maioria absoluta, foi diminuído o quórum. Interesse público e maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Repetindo, o magistrado é inamovível? O magistrado é inamovível, salvo se contra ele houver interesse público e manifestação da maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Importante, se o senhor quiser checar o tema inamovibilidade, vá até o artigo 95 da Constituição. Nós vamos checar aqui. O artigo 95 da Constituição traz essa possibilidade. Vamos lá. Artigo 95 diz assim, caput: os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 2º, inamovibilidade, salvo motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. Lá no artigo 93, inciso 8º, diz assim, ó: o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Então é imperativo vocês prestarem atenção, né? Eu combinei o artigo 95, inciso 2º, com o artigo 93, inciso 8º. Ok? Vamos enfrentar a próxima pergunta? Vamos ver? Professor, como é que se estabelece a competência estadual do Poder Judiciário? Muito importante. Meus amigos, a competência da Justiça Estadual. Nós temos que rever o começo do nosso primeiro encontro lá, no bloco. Primeira coisa, a Justiça Estadual é chamada de Justiça ou Jurisdição Estadual residual. É o que sobrou. Então eu tenho que olhar, primeira coisa, se a matéria diz respeito à Justiça Especializada Federal ou Jurisdição Especializada Federal. Porque se a matéria for militar, eleitoral ou trabalhista, militar, eleitoral ou trabalhista, quem vai julgar? A respectiva jurisdição, ou militar, ou eleitoral, ou trabalhista. Não é isso. Vai ser jurisdição ou justiça comum. Jurisdição ou justiça comum. Pode ser federal ou pode ser estadual. Federal, diz lá o artigo 109. Vamos checar. O artigo 109 da Constituição traz para nós a competência da Justiça Federal. 109 diz assim: aos juízes federais
compete processar e julgar. 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, a assistente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Meus caros, esse é o inciso primeiro. Existem vários outros incisos. São 11 incisos fora os parágrafos. 11 incisos fora os parágrafos. Isso compete à Justiça Federal? Sim. Não é da Justiça Federal. Não é militar, eleitoral, trabalhista. Vai ser o quê? Vai ser a estadual, que é a jurisdição residual. É o que sobrou. E foi comentado com vocês. Tomem cuidado. Por quê? Na Justiça Estadual existe Justiça Militar. E a Justiça Militar Estadual vai julgar os policiais militares ou bombeiros militares, e presta atenção, cometeram crimes previstos no Código Penal Militar. Nesse caso, usa-se o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Ok? Então, existe Justiça Militar Estadual. Ok? Importante, existe júri estadual? Sim. O júri estadual, que alguns chamam de uma espécie de especialização dentro da justiça comum, o júri estadual vai julgar, lembra? Os crimes dolosos contra a vida, atentados ou consumados, que envolvem o quê? Particulares. Importante, se, não se esqueça, eu tenho lá um homicídio cometido por um soldado do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, um oficial, praça, qualquer praça ou oficial. Nesse caso, importante, pode ter júri federal. Se esse homicídio foi cometido, inclusive, contra alguém da própria tropa, aí pode ser júri federal. Não se esqueça, o júri federal é aquele que normalmente cai assim em prova. O júri federal acontece quando eu tenho uma vítima, que era alguém da União, juiz federal, procurador da República, delegado da Polícia Federal, auditor fiscal, auditor do trabalho, analistas processuais, técnicos processuais, vinculados a quem? A Justiça Federal ou a União. Alguém da União foi vítima de um homicídio na sua atuação profissional, júri federal. Sempre conta, como um caso clássico, o delegado corregedor da Polícia Federal de São Paulo foi morto aqui por um colega. O colega mandou matá-lo. Júri federal. Júri federal. Ok? O caso dos auditores fiscais lá da Junaí, foram mortos lá em Udaim. Júri federal. O júri, pessoal, depende de quem, normalmente, quem é vítima. Ok? Se é a pessoa comum do povo, júri estadual. Ok? Se não é a pessoa comum do povo, é um servidor público federal que foi morto pela atividade profissional que exerce, tranquilamente, é júri federal. Mais do que isso, não deve cair. Mas eu tenho dúvidas com relação à competência. Se você tem dúvida, não se esqueça de consultar o site do STF e do STJ. Porque você entrou no site do STF, www.stf.jus.br, clica lá em jurisprudência. Estou com dúvida se vamos lá, José, militar matou não sei quem, ou um civil matou não sei quem. Coloque as palavras-chave que vai aparecer para você várias decisões sobre o tema. Às vezes, pessoal, existem muitas dúvidas na prática. Ou, obviamente, sobre o tema, consulte um livro de competência. Ok? Processo civil, processo penal. É fácil? Óbvio que não. Competência é difícil. Às vezes, o próprio Supremo Tribunal Federal tem que decidir qual caso deve julgar tal situação. Lembra pouco tempo atrás? Quer ver um caso? Meus amigos, a ação popular da Raposa Serra do Sol, a raposa indígena, Raposa Serra do Sol, é uma ação popular. A ação popular não tem foro prerrogativo de função. Normalmente quem julga a ação popular é ou o juiz estadual ou o juiz federal. Quem julgou aquela ação popular da reserva Raposa Serra do Sol foi o Supremo Tribunal Federal. Por N circunstâncias, a questão é federalizada, outras reservas indígenas estão sob júdice, os juízes estaduais poderiam estar cooptados, viciados por conta do quê? Do interesse que poderia afligir a eles, ou parentes ou amigos deles.
várias situações puxaram a competência para o Supremo Tribunal Federal.